Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para a 5ª edição do nosso evento, fantástico, Universo Fantástico em Francês, e hoje com a presença da nossa querida Ana Luísa Ramazina Aguiar. Então, para quem não conhece, eu vou apresentá-la bem de leve. Professora associada na área de Língua e Literatura Francesas do Departamento de Letras da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, possui mestrado e doutorado em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de São Paulo. Possui 2 pós-doutorados, um com pesquisa sobre a transposição de obras literárias para HQ, sob uma perspectiva que associa análise do discurso e semiótica, sob supervisão do Dominique Manguenot, na Paris Sorbonne 4, e outro com pesquisa em estudos de tradução, em sua relação com o ensino, sob a supervisão de Viviane Veras, no Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp. É líder do grupo de pesquisas Língua e Literatura, Interdisciplinaridade e Docência, do CNPq, e membro do grupo de pesquisas da Ampol, Intermedialidade, Literatura, Artes e Mídia. Atua nas áreas de letras, com ênfase no ensino de francês em língua estrangeira e nas estratégias de construção da linguagem literária. É credenciada no programa de pós-graduação em letras da Unifesp, Campus Guarulhos. Sua pesquisa mais recente tem se voltado, sobretudo, ao impacto dos conceitos de intermedialidade e multimodalidade sobre noções tradicionais de língua, linguagem e literatura. Certo? Então... Muito obrigada, Malu, pela apresentação. Boa noite a todos. Vamos de novo, então, continuar aqui com esse ciclo, né, que está sendo super legal, Universo Fantástico em Francês. Já tivemos o professor Garcês, que está aí, abrindo o ciclo, professora Rita, que já falou, professora Maria Lúcia, professora Renata, Maristela, que está aí, logo vai falar também. Então, estamos todos aqui entre colegas conhecidos, e a Renata Filipov, que divide comigo também o grupo da CNPq, nós duas somos líder do grupo, né? E, então, hoje a gente vai dar continuidade a esse ciclo de palestras, e deixa eu pôr minha apresentação aqui, começar. Deu? Todo mundo está vendo? Hein? Legal? Tá. Então, hoje o que a gente vai fazer é uma discussão sobre uma transposição midiática. Tá? Então, a partir de uma adaptação do conto fantástico Le Horla, em português, O Outro, né, do Maupassant, que foi escrito e publicado em 1887. E que tem bom, vou falar mais para frente das diferenças, que foi escrito em 1887. Bom, eu começo com uma gravura aqui, que foi feita para a edição do Horla de 1887. Tá? Então, a gravura já introduz um pouco o nosso tema de hoje. Deixa eu passar aqui na frente. Tá. Então, do lado esquerdo, vocês têm a primeira edição do conto, Le Horla, do lado direito, que foi publicado em 1887, e do lado direito vocês têm uma das adaptações, porque existe mais de uma adaptação desse conto para história em quadrinhos, que foi feita pelo Guillaume Sorel em 2014. Tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho dessa transposição e eu vou dividir minha fala em 3 momentos. Tá? No primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho do Fantástico e do Maupassant, né, como autor do Fantástico. Depois, a gente vai falar do conto, tá? E como que um pouquinho da linguagem do conto. E, finalmente, a gente vai falar, então, dessa transposição da linguagem verbal para o sistema da linguagem multimodal da HQ. Tá? Então, o Fantástico, a ideia do gênero fantástico, então,
é ressignificada a partir do sistema interno da HQ. Bom, a gente chama HQ, para quem gosta, né, de estudar HQ, tudo de sequência de imagens fixas, né? É um nome que, na verdade, é um pouco assim, poderia dizer, insólito, porque, na verdade, as imagens são fixas, mas quando a gente está lendo, não parece que elas são tão fixas, né? Um pesquisador canadense, ele chama a HQ de multitexto, né? Porque ela conjuga vários modos, que é o textual, o visual, o gestual, o sonoro, entre outros, e a gente, então, vai tentar fazer uma multileitura desse multitexto que se apresenta frente a gente. Tá? A gente vai falar, nesse sentido, quando a gente for olhar essa HQ, essa é uma das páginas da HQ, não é a que a gente vai ver mais assim de perto, mas é uma das páginas que a gente, é só uma página para vocês verem um pouquinho a dinâmica da HQ, e aí a gente vai falar também um pouquinho da ideia de calhas fantasmas. Calhas fantasmas na HQ é um conceito de um escritor francês, apesar desse nome, ele se chama Peter, ele escreveu em 1998, assim, um pouco desse conceito, e a gente vai falar sobre isso. As calhas fantasmas, para ele, é esse espaço em branco que tem entre os quadrinhos, tá? Bom, acho que todo mundo conhece um pouco, já viu esse quadro, né? Que é o Les Désespérés, do Gustave Courbet, que é um autorretrato do artista, né? A gente pode pensar um pouco nesse olhar que está aí, um pouco relacionar com o fantástico e pensar nessa ideia de inquietude, né, que o fantástico acaba transmitindo para a gente e acaba mostrando para a gente. Tá? Esse quadro, ele, apesar de ele ter essa imagem assim tão forte, tão impactante, é um quadro pequenininho, né? Ele mede 45 centímetros por 54. Mas o olhar da pessoa pintada, do próprio Courbet, né, mostra para a gente uma grande consternação, né? Então, esse é um quadro que a gente consegue associar bastante com a ideia do fantástico. Bom, eu trago aqui, então, para essa apresentação, o Todorov, tá? Que diz que o fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. Então, nessa minha comunicação de hoje, no que eu vou falar, eu vou pensar um pouco nessa questão da hesitação e como que ela é construída, primeiro na linguagem verbal e depois como que ela é ressignificada na hora que ela vai para a linguagem da HQ. Então, esse aí é o Maupassant, né? E então vou falar um pouquinho dele agora. Desde cedo, o Maupassant, ele faz do medo a especialidade da escrita dele, né? Mas só que ele não pensa no medo como um terror dos romances de suspense. Ele tenta trabalhar com uma sensação relativamente comum, todo mundo pode sentir, e que vai transformar as coisas, os seres, os dados, o tempo e o espaço. Mas ele não trabalha só com o medo, ele também vai trabalhar com o terror e com o pavor. A gente não sabe se é gosto pessoal dele, se era um gosto pessoal, se ele gostava mesmo de falar de terror ou de pavor, ou se também é um pouco fruto da doença que ele tinha, né? O Maupassant, então, com essa perspectiva de trabalhar com medo, com terror, com pavor, ele vai abrir uma nova possibilidade definindo um fantástico de atmosfera. Nesse fantástico de atmosfera não tem aparições sobrenaturais, mas sim um cotidiano banal.
Então, a partir de um cotidiano banal, ele vai criar um fantástico de atmosfera. Tá? Então, agora, então, vamos falar um pouquinho como que ele faz isso, e a gente vai falar mais especificamente no conto que a gente vai ver hoje, que é o Leorlá. Tá? Então, nesse conto, a gente tem poucos efeitos que acontecem. Então, o que a gente tem? É um fantástico familiar, tá? Ele vai partir de coisas insignificantes e ele vai usar objetos para mostrar esse fantástico familiar. Então, ele fala no conto, Leorlá, de um copo que vai ficar vazio, de uma página que vai virar e de uma flor que vai murchar. Ou seja, coisas que podem acontecer. São coisas mais banais que vão criar a ideia do fantástico. Ele está se aproximando um pouco da ideia do mal existencial. Tá? O personagem-chave desse conto é alguém que vai estar num perpétuo estado de insegurança. E ele não vai encontrar um limite claro entre o eu e o mundo. Essa criatura, então, vai ser perseguida por um mal da divisão, que vai colocar, então, aqui em cena o tema do duplo, que, em geral, é frequente na história da literatura. Bom, a professora Renata já fez o trabalho por mim, né? Então, quem assistiu a fala da Renata deu para entender muito bem o que é esse duplo na literatura. E aqui eu retomo o que ela falou. Renata, se eu estiver errada, me corrija, por favor. Então, ela diz que o duplo é aquele que caminha ao lado de alguém de forma indissolúvel, como um alter ego, a alma em relação ao corpo. Né? Então, é essa ideia do duplo que a gente vai trabalhar aqui nesse conto do Maupassant. Bom, o Maupassant, ele vai narrar a história de uma dissolução. Então, vai ter uma certa liquidez que vai atrair aquele que vai tentar experimentar um desdobramento. Aí que aparece o fascínio pelos objetos que podem possuir propriedades dissolventes. Então, tem o espelho, por exemplo, que pode pensar numa dissolução. Há espaços onde o sólido vai se desmanchar, são espaços instáveis que se tornam o tempo. Essa liquidez é o que vai se tornar atrativo. É um homem que vai relatar como que ele está se transformando através de um ser que, na verdade, é transparente, que ele não vê. Então, a narrativa parece fácil, né? É uma coisa fácil de se ler, mas ela constrói, na verdade, um fantástico que é um pouco difícil da gente entender o que é cruel, o que não é, o que faz parte do coração humano, do que não faz. Para quem já leu esse conto, sabe que ele possui duas versões. Maupassant escreveu 2 vezes o mesmo conto. Na primeira versão, que é a de 1886, e é a versão menos conhecida, eu diria, porque também não é tão interessante, ele vai escrever de um modo clássico como que um doente vai contar o que ele tem, mas isso vai ser relatado a partir da reflexão de 4 alienistas e 4 homens sábios que estão escutando ele. Essa é a primeira versão. A segunda versão, que é a mais conhecida e a mais, na minha opinião, eu acho mais legal, vai apresentar, então, a intrusão de um fantasma no decorrer das páginas de um diário íntimo que vai ser escrito de 8 de maio a 10 de setembro. Então, nesse conto, perdão,
O relato é em primeira pessoa. Tá? Então, quando ele está contando em primeira pessoa o que está acontecendo, ele vai relatar a existência de um duplo que está, pouco a pouco, dissolvendo ele, o homem, né? Existe uma lentidão e uma dissolução que é traduzida por esse diário, né, o Jornal Lantina, que pode dar ao leitor os sentimentos de uma duração nessa dissolução do homem, vai sendo bem devagar. Os fatos vão ser sempre narrados com uma certa impessoalidade original. Tá? Ele não conta demais o que está acontecendo, mas também ele não escurece demais o que está acontecendo. Ele fica nesse meio termo que também vai ajudar a construir a hesitação. A narrativa, ela aparentemente, ela é fácil de se ler. Essa solidez da narrativa, ela vai se dissolvendo no espaço, e o espaço é instável e vai se tornar o tempo. É isso que constrói essa narrativa. Bom, vocês têm aí, então, um esquema um pouquinho do que acontece. A gente tem um narrador super inquieto, ele tem a sensação de que existe um outro que vive sempre do lado dele, que ele chama de Orla, né? O Orla, Le Orla. E daí o que acontece? A água que ele coloca no copo à noite, alguém bebe durante o sono dele. E ele diz que não existe sonambulismo da parte dele. Aí ele já começa a achar que tem alguma coisa errada, ele já fica com certo terror. Depois, ele resolve viajar para tentar esquecer o que está acontecendo e parar com essa obsessão de que tem alguém ali perto dele. Em seguida, quando ele volta para a casa dele, ele continua vendo esse invisível que ele acha que existe, mas que ele não consegue tocar, que ele não tem certeza. E aí vão se acumulando vários índices até ele ser submetido a um outro, a esse duplo, que ele está tentando entender. Então, ele não consegue. Esse personagem, então, esse narrador, ele vai gradativamente se envolvendo numa espécie de loucura que, para ele se livrar do sobrenatural, ele vai imaginando coisas. Ele vai numa sucessão de fatos que chega uma hora que ele acha que ele conseguiu finalmente prender esse outro no quarto dele, trancou a porta, e o que ele faz? Toca fogo na casa dele para queimar esse outro. Mas o que acontece? Depois do incêndio, ele ainda não acredita que esse outro que fica assombrando ele tenha de fato tenha sido morto, né? Então, no fim, para ele, a única opção para resolver essa paranoia é se matar, suicídio. Então, esse conto ele vai se construir num sistema que vai adquirindo uma coerência incrível, que é tão bem feita que o leitor vai se envolvendo e vai sentindo uma certa perturbação em relação a esse outro, né, ao Orla. A gente percebe essa dinâmica, então, que ele tenta construir da paranoia, que talvez a gente encontre em várias outras obras, né? Então, ele tenta construir essa paranoia. Eu gostei muito dessa figura da paranoia da Edith Duncan. Por isso que ela está aí. Bom, como vocês perceberam, em português, o conto se chama O Orla, né? Então, a palavra Orla não foi traduzida, né? Então, por que o Orla não foi traduzido? Porque essa palavra... É isso que eu vou falar? Ela não existe na língua francesa. Ela foi uma criação do próprio Maupassant. Pode até ser que ele tenha ouvido em algum lugar e tenha usado, mas, a princípio, a palavra é atribuída a ele, e existem
várias tentativas de explicar por que ele criou essa palavra. Uma delas é dizer que foi uma criação fonética bem sucedida, mero fruto da imaginação do Maupassant. Tá? Outra possibilidade é que ele tenha feito uma combinação de sílabas que não vão corresponder a nenhum nome conhecido. Foi uma criação dele mesmo. Então, pode ser pela fonética ou porque ele quis juntar duas sílabas. Existe também a ideia de que ele fez um neologismo, talvez de uma palavra equivalente do dialeto normando, orçan, que significa estrangeiro. Ainda existe uma possibilidade que ele usou a expressão francesa hors la loi, que é uma pessoa, o excluído. E, finalmente, existe também um nome lógico para um ser fantástico, o hors la, ou seja, o do além, o de outro, lá do outro lado. Tá? Bom, todas essas possibilidades são teorias, porque nunca o Maupassant falou que era isso que ele tinha feito. Tá? Bom, a gente passa então agora para a terceira parte dessa nossa conversa. A transposição do Orlat para a linguagem HQ. Tá? Então, do Maupassant para o Sorel. A gente vai partir primeiro, então, falar um pouquinho dessa linguagem verbal e entender um pouco, na época que ela foi publicada desse jeito, como vocês estão vendo aí. Né? Essa publicação, ela tem algumas coisas que poderiam nos dar pistas, mas que acabam não nos dando pistas do conteúdo do conto. Por quê? Porque a gente sabe que, por essa capa, que ele foi escrito pelo Guy de Maupassant, foi publicado em Paris pelo Paul Ollendorff, e que foi publicado em 1887. Mas a palavra Le Orlat, quando ele foi publicado, ninguém sabia o que significava. Tá? Então a gente começa de uma capa que não diz mais praticamente nada para a gente, que não sugere nada. Quando a gente pega a capa da história em quadrinho, dessa adaptação, tá? A gente já encontra uma capa que vai acrescentar ao título, né, algumas coisas. Bom, a primeira coisa é que já está dizendo aí no título, essa obra se chama Le Orlat d'après l'œuvre de Guy de Maupassant. Ou seja, na capa já está dizendo que é uma adaptação do conto, tá? Do Maupassant. Então, quem conhece o Maupassant já vem com a expectativa de que essa história em quadrinho é uma adaptação do conto. A segunda coisa é que a gente tem uma imagem que acrescenta significado a esse título, né? Então, a gente tem um personagem que ele está diante de uma paisagem sem fim. A gente tem uma ideia, pelo menos eu tive essa ideia, não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim parece que ele está flutuando no céu. Tá? Parece que ele está em pé sobre uma pequena colina que está flutuando lá no céu. Outra coisa interessante é que ele está olhando para trás. Parece que ele viu alguma coisa que chamou a atenção dele. E ele está com o rosto um pouco assustado. Existe uma sugestão de elementos nessa capa que não estão presentes, que a gente não pode ver. Tá? Por quê? Porque ele está olhando para alguma coisa que a gente não está vendo. E a gente não tem nenhum indício de qualquer coisa estranha nessa capa. Os únicos elementos, talvez, que a gente poderia apontar para alguma coisa fora do normal são, primeiro, a expressão do rosto deles. Não dá para vocês verem muito bem, depois eu vou mostrar a capa aqui para vocês, que está um pouco assustada, que indica uma certa inquietação, e outra coisa é a mão dele que está um pouco retraída também. Tá?
talvez isso possa indicar alguma coisa. Bom, esse é o título da obra, mas ainda, vocês já devem ter ouvido falar do Humberto Eco, que fala sobre o conhecimento enciclopédico de cada pessoa, que o Menguenot retoma, né? que é aquele monte de coisa que a gente vai acumulando lá no nosso interior e vai guardando lá. E daí, quando a gente vê as coisas, a gente reconhece as coisas e associa a outras que a gente conhece. Isso, na área que eu trabalho, da transposição midiática, a gente chama de repertório midiático. Então, para mim, essa capa eu consigo associar a esse quadro. Tá? Então, esse quadro, que é o Caminhante sobre o Mar de Névoa, de 1817, que é do Friedrich, Renata me ajuda a falar esse nome. Tá? E Friedrich. É isso aí. E, para mim, quando eu vi essa capa, eu associei imediatamente a esse quadro. Bom, vocês podem achar que eu estou indo longe demais, mas eu acho que o autor dessa HQ, ele sim retoma essa pintura, e aqui eu digo para vocês que isso é uma referência intermediática, ou seja, a história em quadrinho, a capa, o desenho, as cores, ela imita a pintura dentro do espaço semiótico dela. Ou seja, com os próprios recursos da HQ, desenho, tinta, tudo que ele fez ali, ele vai imitar um quadro. A gente chama isso de referência intermediática, para simular outra mídia, que aqui, no caso, para mim, ele está simulando essa pintura. Tá? E aí, o que ele faz? Ele cita visualmente esse quadro. Bom, vocês estão mais do que acostumados a pensar na ideia de citação, né? Todo mundo que estuda, que faz pesquisa, que escreve, cita verbalmente alguém para validar alguma ideia. A ideia da citação visual é mais ou menos a ideia da citação verbal. Eu tenho uma mídia citante, que é a história em quadrinho, e uma mídia citada, que é a pintura. Eu não posso reconhecer essa citação porque não existe marca da citação, como a gente veria, por exemplo, numa citação verbal que tem aspas, ou que o texto está destacado. Tá? Então, é uma citação implícita. A gente só pode perceber ela como citação se eu, a pessoa que recebia, o receptor, eu entender e achar no meu repertório midiático, ou seja, em tudo que foi naquele conhecimento enciclopédico que eu fui acumulando, alguma coisa que eu associe a isso, e que eu diga, não, ele citou mesmo esse quadro, porque eu lembro desse quadro. Bom, a gente faz uma citação para algum sentido, né? Esse quadro aqui, o que a gente tem? A gente tem uma figura também, que está de costas, e que está, provavelmente, fixando o olhar na paisagem, o que muda um pouco a ideia da capa da história em quadrinhos, né? A pessoa que está citando, a pessoa que está fitando no quadro, ela tem à frente dela, isso é inegável, né, uma imensidão da natureza. É impossível ver o final também. Né? Então, a gente tem uma pintura que também está pensando nessa ideia da natureza que é imensa, que não dá para compreender muito bem, que tem coisas que não dá para explicar. Então, provavelmente, o autor da HQ, ele traz essa citação, essa referência midiática, para retomar essa questão. Porque o personagem do Morlan, ele é um personagem que está diante de alguma coisa que ele não sabe o que
explicar o que é. É uma coisa imensa, mas ele não consegue explicar. Bom, para a gente falar, então, dessa transposição do Guy de Maupassant, a gente vai pegar um trecho do conto escrito e depois vai ver como que ele se transformou na história em quadrinho. Tá? O trecho é esse aqui, que eu vou trazer primeiro em francês para vocês e depois eu vou mostrar a tradução em português. Tá bom? Então, alguém gostaria de ler para mim? Nossos queridos alunos que estão por aí? Ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok, vamos lá. Então, é um trecho do conto em francês, tá? Je dors longtemps, 2 ou 3 heures, puis un rêve, non, un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débat, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je vais crier, je ne peux pas. Je vais remuer, je ne peux pas. J'essaie, avec des efforts affreux, en allaitant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase e que m'étouffe. Je ne peux pas. Bom, esse conto, então, em português, vocês têm aí a tradução. Acho que eu não anotei de quem é a tradução, desculpem, mas depois eu vou ver. Durmam bastante tempo, talvez 2 ou 3 horas. Então, um sonho? Não. Um pesadelo aposta-se de mim. Sinto que estou na cama, dormindo. Sinto e sei disso. E sinto também que alguém se aproxima. Olha-me, toca-me, sobe em minha cama, ajoelha-se sobre meu peito, toma meu pescoço entre as mãos e o aperta. Aperta com toda a força a fim de estrangular-me. Luto, dominado por aquela terrível sensação de impotência que nos paralisa durante os sonhos. Tento gritar, mas não consigo. Quero mover-me, não consigo. Faço os mais violentos esforços. Respiro fundo para tentar virar-me e derrubar essa criatura que está me esmagando, me sufocando. Não consigo. Bom, eu destaquei em vermelho algumas coisas que acontecem nesse trecho que, a meu ver, são importantes para criar aqui a hesitação, né? A gente tem um narrador que está contando, então, que ele está entre o sonho, o pesadelo e alguém que se aproxima. Tá? Então, ele está numa hesitação que ele não sabe se... Então, um sonho, não, um pesadelo. Aposta-se de mim, mas depois ele fala que é alguém que está se aproximando. Né? Durante o sono, que ele acaba misturando a realidade, ele diz que ele luta com alguém que está tentando estrangular ele. A hesitação aqui ela é reintroduzida quando o personagem fala que ele é completamente impotente por causa do sonho. Ele está diante de uma criatura e todos os gestos que ele está tentando fazer estão sendo paralisados por essa criatura que está sufocando ele. Então, esse efeito que o Maupassant tenta passar aqui para a gente, de duplo e de hesitação, é totalmente retomado na linguagem verbal, né? Gradativamente, então, o narrador vai acrescentando elementos para a narrativa dele
que vão se repetindo e que buscam esse efeito de criar a hesitação e a ideia do fantástico, né? E as reticências, elas vão ajudar a indicar essa suspensão, né, da situação e a incerteza do que está acontecendo. Essa passagem, ela foi transposta para a história em quadrinho em apenas uma página. Essa é a página da história em quadrinho que narra o que acontece com o personagem. Tá? Então, a gente já começa aqui uma leitura diferente daquela que a gente viu agora, porque a gente está na frente de uma página que tem os quadrinhos, são só eles que vão formar, então, essa malha narrativa dessa passagem, que vai ter uma leitura linear, porque no momento que a gente olha para a imagem, a gente já está vendo a página inteira. Então, a gente não precisa ler a página para ver tudo o que acontece na ação. Está tudo aí na nossa frente. Né? Então, esse é um dos efeitos, né, das histórias em quadrinhos, que é, quando você olha para a página, você está vendo tudo. E daí você retoma do primeiro quadrinho. Desse modo, a gente já se apropria, então, dessa história através do que a gente está sentindo, o que a gente já vê. Já é uma primeira coisa, né? O desenho, ele já vai representar várias coisas, ele já vai dar a ideia de ação, e o leitor, ele vai ter que reinterpretar o que está lá no desenho, e é ele que vai dar o ritmo para a narrativa desse desenho, né? Então, a gente tem uma organização que ela é regular, e uma coisa importante é que as imagens aqui, elas vão ser dominantes, a gente não tem texto escrito, né? E não tem pontuação, que foi com o que uma das coisas que o Maupassant trabalhou. Tá? Então, a gente tem essa sequência de quadrinhos, eles têm os quadrinhos, como vocês podem ver, eles têm dimensões diferentes, ele tem espaços e interferências, que a gente já falou um pouquinho lá na frente, que são as câmeras fantasmas, e nessa sequência, que tem a falta do texto, a gente pode dizer, então, que a gente tem uma imagem silenciosa. Por quê? Porque ela não indica nada, o tempo é a gente que vai construir. A gente pode dizer, então, que essa sequência aqui narrativa, ela tem uma narrativa completa, porque ela tem uma introdução, que é o fato perturbador, e ela tem uma introdução, que é a primeira coisa, o quarto, a pessoa dormindo, ela tem o fato perturbador e ela tem o desfecho e a conclusão. Tá? E o ritmo da página, ele vai se sustentar também por essa distribuição das vinhetas. Tá? Então, as imagens grandes, elas vão estudar a página. A primeira imagem vai indicar a situação que está sendo introduzida. Tem um homem dormindo, é ação, ele está em um grande quarto, que é um espaço, e a cor da figurinha, ela vai me indicar o tempo, que é a noite. Isso é a introdução. A segunda grande figurinha, ela é o resultado dessas 3 figurinhas no meio, que são os quadrinhos intermediários. Tá? Último quadrinho mostra a conclusão. Tem um homem sendo atacado por uma criatura estranha. Isso vai concluir a cena. Tá? Se a gente separar, então, as vinhetas, aproximando um pouquinho aqui, a gente tem essa primeira vinheta, que ela vai resumir a cena, né? Ela faz um resumo da cena onde vai acontecer a ação, e ela está propondo uma introdução
para essa sequência, a gente tem um homem dormindo num quarto grande, com umas cores que se aproximam da ideia de período noturno, porém, a gente tem um feixe de luz que está iluminando e focalizando o personagem. É como se a gente estivesse no teatro e tivesse lá no palco uma cama, um personagem dormindo e uma luz em cima dele. Tá? Então, esse quarto marca, pela ideia de vastidão também, de uma pessoa lá no meio com essa luzinha em cima, ele tenta dar a ideia também um pouquinho da solidão desse personagem. A unidade da ação aqui está indicada pelo personagem dormindo e a amplidão do quarto que vai indicar a unidade do espaço e do lugar. Tá? As outras 3 vinhetas que vêm na sequência narrativa, a gente tem, então, o personagem agora, que estava lá sendo iluminado, existe um close-up nele, né? Como se a gente estivesse no cinema e aproximasse a cena. Então, vejam, os quadrinhos eles conseguem trazer para a estrutura deles de sequência alguns efeitos que a gente pode ver no teatro, que a gente pode ver no cinema. Então, aqui é como se o cinema aproximasse a cena, né? E a gente tem, na primeira vinheta, então, a focalização do personagem dormindo, porém, ele já apresenta alguma perturbação, que indica que pode ter que ele está sonhando ou tendo um pesadelo. Vejam que os braços dele estão voltados para trás e isso significa que ele está completamente fragilizado. Tá? Então, sem nenhuma possibilidade de defesa. Falta resistência para ele e ele está num estado de sono. Quando a gente está no estado de sono, a gente está completamente fragilizado. Né? Na segunda figurinha, que está no centro, a gente não consegue mais ver o personagem, o rosto do personagem. Parece, a gente tem a ideia de ação, que ele fez um movimento brusco assim para o lado e está tentando se debater e resistir a alguma coisa. Talvez ele não tenha saído do sono. Talvez haja alguém tentando, de fato, agredi-lo. A gente não consegue ver. Ele está se defendendo com o braço assim. O sono, aqui está se misturando, então, a realidade, o personagem está lutando com alguém e com alguma coisa. Na terceira vinheta, então, aí sim, a gente tem de novo o rosto do personagem, nesse momento que focaliza e que ele está de olhos abertos. A gente percebe o pavor dele, retoma um pouco a pintura que a gente viu lá atrás, né, do Courbet, e o semblante dele está completamente consternado, parece que ele saiu do estado de sono, mas não é porque ele está com os olhos abertos que ele de fato saiu. Vejam que as mãos dele também estão indicando uma certa perturbação, que ele fecha com força. Ele está vendo ou sentindo a presença de um outro. Né? O último quadrinho da página, então, ele vai funcionar com uma conclusão e vai explicar para a gente o que aconteceu. Por que o personagem sentiu um terror? Vocês podem ver aí o personagem completamente prostrado, né? As mãos dele ainda estão fechadas e tem uma figura estranha que está em cima dele e suga o espírito dele, como um vampiro ou então como os dementadores do Harry Potter. Né? É exatamente a mesma imagem. Talvez a autora do Harry Potter tenha se inspirado nesse tipo de imagem. Se a gente retomar a distribuição dos quadrinhos, olhando a página como um todo, a gente vê que o quadrinista ele marca um ritmo da narrativa para o leitor seguir. Né? Então, primeiro, a gente tem os espaços em branco, que de novo eu chamo de calha fantasma, né? Que vão dividir a primeira vinheta maior da tríade, que é uniforme, que vem logo a seguir. Tem um intervalo, né, entre a introdução e a sequência em que o leitor pode interferir. Ele pode dar voz ao que ele está entendendo e imaginar o que aconteceu nesse espaço temporal. Essa ideia do Peter
é genial. Eu gosto muito. E ele diz que nós, como leitores de quadrinhos, a gente não se dá conta do que a gente consegue construir entre um quadrinho e outro. E que um depoimento que ele teve uma vez de uma pessoa que ele achou que comprova essa ideia dessas calhas fantasmas que constrói ações entre um quadrinho e outro, é de um leitor que voltou na história em quadrinho para tentar achar um quadrinho que ele tinha gostado muito. Só que ele descobriu que o quadrinho não existia. Ele tinha criado um quadrinho que não existia na história. Então, um pouco essa ideia dessa calha fantasma, que vai criar uma história entre os quadrinhos e que, às vezes, a gente nem percebe. Né? Na sequência, o conjunto desses 3 quadrinhos, apesar de eles estarem esteticamente parecidos, né, e terem um tamanho uniforme, eles acabam se contrapondo com a ideia que a narrativa introduz de tranquilidade. Tá? Muda completamente. As calhas fantasmas, que são esses espaços em branco, vão dar para a gente a possibilidade de entender que entre um quadrinho e outro aconteceu alguma coisa que a gente não está vendo, mas que o personagem está reagindo a essa coisa. Vejam como essas 3 vinhetas, esses 3 quadrinhos, elas estão entrando no quadrinho de baixo, elas invadem o quadrinho de baixo, que não acontece com o primeiro. Isso faz a gente perceber que os 3 quadrinhos eles estão interferindo no que acontece no último quadrinho. Tá? Então, a função desses quadrinhos invadindo o quadrinho último é que vai ter uma interferência no último quadrinho. No último quadrinho, vejam que os lençóis da cama estão transbordando o quadrinho. Eles transbordam a moldura do quadrinho. Isso está me indicando que tem uma intensidade tão grande acontecendo nessa ação que a vinheta não consegue mais segurar a ação. A ação transborda do quadrinho. Então, essa associação dos desenhos que a gente vai fazendo através desse encadeamento dos quadrinhos, que também trabalham com os espaços em brancos, são elas que vão estruturar para a gente esse momento da narrativa e que vão pedir para nós, leitores, interferir no texto para que esse tecido narrativo seja construído. Tá? Então, o leitor é ele que vai construir, a partir dessa sequência, a hesitação que o autor do quadrinho sugeriu. Vejam que o autor do quadrinho ele optou por não usar palavras aqui. Ele acha que o que ele fez aqui já resolve esse problema e constrói uma hesitação que o Maupassant construiu no texto escrito. Né? Essa alternância das calhas fantasmas, a ausência da imagem associada à imagem com a ausência de diálogo, vai possibilitar, então, a imaginação de nós leitores, porque a gente se apropria desse espaço vazio antes da gente se apropriar do desenho que vem depois. Isso é muito louco, porque se a gente parar para pensar, a gente fala que não faz isso. Mas se a gente lê uma história em quadrinho, a gente faz. E depois, se a gente voltar na história em quadrinhos, a gente percebe quanta coisa a gente acrescentou. Essa noção, então, de elipse, que as calhas fantasmas criam, ela possibilita a gente investir na nossa própria subjetividade e na subjetividade da narrativa que vai ser desenvolvida por nós mesmos. Então, o Mouchard, que é um pesquisador francês, ele diz que é frequente, o que eu já falei, o leitor se lembrar de uma imagem que, quando relê a história em quadrinhos, ele não encontra. E por isso ele chama de vinheta fantasma, quadrinho fantasma. A gente faz isso dentro da gente e ela nunca existiu no papel. Tá? Então, essa ideia da calha fantasma, que vem a calhar com a ideia de fantasma, ela ajuda a criar esse ambiente
do fantástico. Bom, para concluir, então, eu vou retomar essa última imagem, que mais do que, então, pensar nessa ideia de vampirização, essa imagem, para mim, como leitora, e com o meu conhecimento enciclopédico e com tudo que eu fui fazendo de repertório midiático, ela me traz uma imagem recorrente em outras mídias, como, por exemplo, a pintura e a escultura, para evocar essa ideia de pesadelo, né? O cauchemar do Maupassant. Então, primeira imagem que eu escolhi aqui é a do Fuseli, Renata, que se chama Le Cauchemar. E aí a gente tem uma pintura, depois professor Garcês me ajude, que é especialista em imagens e pinturas, né? Então a gente tem aí uma variação entre tons claros e escuros, né? A gente tem uma certa dramaticidade e uma expressividade da cena representada, né? Que vai enfatizar por essa difusão das cores, e a subjetividade que vão caracterizar esse quadro que pertence ao período do pré-romantismo, né? Ele tem cores, se podemos dizer, opacas, né? Que vão lembrar a noite, e a gente tem uma cena insólita e mórbida, né? Essa tela, ela aparenta retratar simultaneamente uma mulher vestida de branco, sonhando, e o contexto do sonho dela. Né? O título da pintura, né, que é o Pesadelo, indica que ela está tendo um pesadelo. Então, vejam como a palavra escrita pode levar a gente para a dedução de algumas coisas, mesmo que a gente não entenda, o que não acontece na história em quadrinho. No canto esquerdo, acho que dá para vocês verem aqui, ó, a gente pode ver a cabeça de acho que é um jumento, um bode, né? E ele é escuro, ele é quase preto totalmente, né? A gente vê pouco dele. Em cima da mulher, a gente tem um pequeno ser que parece demoníaco, está sentado em cima dela, e uma coisa interessante, ele está olhando para a gente. A segunda imagem, então, aqui, olha, essa é uma escultura, né, do Eugène Cuvier, do final do século XIX, e já recebi uma mensagem aqui, ó, que aqui é um cavalo e não é um jumento, provavelmente uma égua. Então, retiro o jumento e vamos colocar a égua no lugar. Obrigada, professor. Então, aqui a gente tem uma escultura do final do século XIX, de novo, uma mulher, né? Aqui ela está sendo atacada por um gárgula, e aqui ela está nua. Então, a fragilidade, ela está sem roupa. Vejam que ela está tentando afastar o gárgula. A ideia aqui, a escultura também se chama Pesadelo, que já sugere o nome, e ela indica um pouco a ideia de empurrar, deixar longe uma mensagem opressora. Tá? Então, ela vai se misturar com a realidade das emoções, mostrada pela mão da mulher. Vejam, a mão da mulher está segurando o lençol, ela aperta o lençol. E a ideia do pesadelo que ela está empurrando. Então, se a gente associar a imagem do quadrinho, se a gente fizer essa referência a essas outras mídias, que é um fenômeno que ocorre com frequência quando a gente faz pesquisa no campo da intermedialidade, a gente tem essa questão de associar uma imagem a outra, do nosso repertório midiático, para a gente ir acrescentando camadas de significado a essa primeira imagem, né? Então, a pintura aqui então está acrescentando a ideia da fragilidade humana, a escultura também reforça isso, mas a ideia de afastar o pesadelo do mundo real, né? E então a gente tem assim uma história em quadrinhos que tenta resgatar o fantástico e a hesitação do Maupassant, que o Maupassant colocou brilhantemente
no texto verbal dele, e aqui a história em quadrinho tenta refazer isso através das imagens, mas também buscando dar significado às suas imagens, evocando outras imagens que podem ser percebidas. Então, essa leitura que eu fiz, dessa adaptação, ela é uma leitura feita, calcada nesse campo de pesquisa que eu trabalho, que é a intermedialidade. Por quê? Porque a gente vai tentar entender como que temas são ressignificados e como que eles são transformados para tentar resgatar a ideia primeira, que era a ideia não imitar o que o Maupassant fez, não reproduzir o que o Maupassant fez, mas tentar criar a hesitação a partir dos próprios recursos da história em quadrinho. Certo? Então, é isso que a história em quadrinho tentou fazer. E aqui estão as minhas referências. Falei demais, nossa, falei muito tempo. Agradeço por vocês terem me escutado. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, eu encerro aqui. Muito obrigada, Ana. Incrível a sua apresentação. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela generosidade. Alguém tem alguma pergunta? Ó, aqui Você está quer fazer algum comentário? Eu mesma levantei a mão. Pode falar, Zé. Então, a gente já conversou tantas vezes aqui sobre esse conto, mas hoje eu vi essa apresentação, aliás, os slides estavam incríveis, foi maravilhosa a apresentação. Me veio um negócio que eu que a gente ainda não conversou, e aproveitando que estamos aqui com os amigos, perguntar. Uma das coisas na linguagem escrita, uma das coisas de criar a hesitação ou criar o suspense é que você tem que seguir palavra após palavra. É o texto que vai se desenrolando e você não sabe o que aconteceu. Ou seja, você tem uma questão assim diacrônica, né? Você vai indo, vai indo, vai indo. E isso que cria o suspense, porque você tem que chegar a outra página, tem que chegar a outra página. Tem gente que fica tão nervosa que fica pulando página. Então essa duração que a linguagem verbal permite, você tocou uma coisa que eu não tinha sacado e que eu queria te ouvir um pouquinho. De alguma maneira, esse recurso da dilação do tempo, nessa adaptação o cara resolveu compactar numa imagem que a gente vê, como você falou, sincronicamente, assim, ao mesmo tempo. Você acha que isso torna mais difícil recuperar a hesitação? Eu fiquei com essa ideia na cabeça, desse tempo diferente do quadrinho e da literatura para formar a hesitação, para formar o suspense mesmo, né? Você acha que o fato de... claro que você não acha isso, porque você já falou para a gente das várias evocações. Mas queria te ouvir um pouquinho disso, quer dizer, como é que essa questão do suspense pode progredir, pode crescer quando a gente tem imagens que são simultâneas para a gente. No fundo é só isso, mas que é uma coisa que a gente conversou tanto sobre isso e isso nunca me veio à cabeça e hoje na apresentação me veio. Obrigado. Obrigada, professor Garcês, pela pergunta. Então, eu acho que essa coisa assim, incrível de você ter na história em quadrinho tudo e você voltar, porque, óbvio, quando você abre uma página da história em quadrinho, você tem diante dos seus olhos todas as imagens e isso eu acho que é completamente involuntário, né? A gente não quer olhar toda a página, mas a gente olha a página porque a gente olha. E essa volta para o início e a reconstrução do início até o fim da página, eu acho que isso é o que, de fato, cria a estrutura narrativa da história em quadrinho. E tem gente que não gosta de história em quadrinhos, né? Então, se você não gosta de história em quadrinhos, quando você está lendo, eu acho que você não tem essa predisposição para ler. Agora, quem não desgosta ou gosta, eu acho que consegue criar essa progressão através da estrutura da história em quadrinhos.
Agora, precisaríamos aqui também do professor Paulo Ramos para falar de história em quadrinhos, porque, na verdade, eu adoro história em quadrinhos, é uma coisa que me acompanha desde que eu comecei, acho que antes de começar a ler, eu já olhava só as imagens. Mas eu não sou especialista em história em quadrinhos, o que eu estudo, o que eu pesquiso é como acontecem esses fenômenos de uma mídia passar para outra. Então, pode ser de uma linguagem verbal ou não, manifestada em outro produto de mídia. Né? Muito obrigado. Mas eu acho que essa leitura primeira que a gente faz quando a gente abre a página do quadrinho, ela é muito determinante. É como se você tivesse aquele insight e depois fosse percorrer as outras imagens para entender o porquê você teve aquele insight no todo, né? Acho que é super instigante a gente reconstruir esse caminho e entender como é que aquelas imagens acabam levando a gente para aquela compreensão tão imediata, né? Principalmente as que não têm palavra, né? As páginas que são só imagens. Elas são as mais, assim, mais comoventes, né? Atualmente, existe uma tendência muito grande às histórias em quadrinhos não usarem palavras. É uma tendência, assim, mais dessa época, né? Porque a gente tem muita história em quadrinho que trabalha muito com a linguagem verbal e são histórias em quadrinhos fantásticas, né? Mas são modos diferentes de ler, né? Porque aí você tem a imagem associada à palavra, que também, às vezes, dificulta um pouco a recepção do leitor, que passa muito rápido pelas imagens. E aí acaba voltando para olhar de novo a imagem, né? Então, eu acho que a história em quadrinhos a gente tem que ler e ver como a gente assiste um filme, por exemplo. Uma sequência que você vai construindo através da palavra, às vezes sim ou não, porque o cinema também às vezes é silencioso, e da imagem e do que vai se construindo. Acho que é isso mesmo. E às vezes, quando você tem esse equilíbrio entre imagem e palavra, é muito, muito interessante, né? Porque às vezes a imagem condensa muitas palavras, então é muito interessante. Não dá para procurar literalmente no quadrinho o texto literário. Não. E eu acho que buscar na adaptação. Eu tenho pensado muito nessa questão de adaptação, que eu tenho trabalhado muito. Eu acho que quanto mais a gente tenta buscar na adaptação o que está lá no texto fonte, no texto de partida, eu acho que só atrapalha a adaptação e só não ajuda, na verdade. Eu li adaptações, por exemplo, eu li Dois Irmãos, do Ratum. Eu li primeiro a história em quadrinhos. E eu fiquei apaixonada pela história em quadrinhos, a adaptação dos Dois Irmãos. E quando eu terminei de ler a história em quadrinhos, eu falei, não, preciso ler esse romance. Quero ver como que isso aconteceu no romance. E aí que eu fui para o romance. Então, eu acho que isso também é legal. Apesar de estarem ligados, são independentes. A Maristela está trabalhando com Conto Barba Azul e ela também trabalha com a versão cinematográfica muda do Méliès e com o Conto Barba Azul. E ela ter trabalhado os produtos de formas relacionadas e também de forma independente também me fez ver essas duas coisas assim, de uma perspectiva completamente diferente. Eu acho que isso é importante. Eu acho que as adaptações que são muito ligadas ao texto de partida, às vezes elas se tornam assim, meio sem graça. E às vezes elas fazem muito sucesso. Sim. Por exemplo,
Obviamente, quando a gente viu o Harry Potter, a gente queria ver exatamente o que tinha acontecido no livro, né? A gente não queria ver outra coisa, porque todo mundo amava o Harry Potter e queria ver a mesma coisa no filme. Uhum. Aí às vezes não dá, né? E aí é o poder de síntese do adaptador, né? Do roteirista, que consegue dar conta da história do livro sem cansar o leitor, muitas vezes, né? Agora, a Renata quer falar, e eu ia justamente evocar a Renata, porque quando eu estava preparando essa apresentação, eu pensei muito nela em relação a essa questão da hesitação e do Todorov. E daí eu queria que você falasse disso um pouquinho. Eu queria só mostrar uma coisa para vocês antes, e quando a gente estiver presencialmente no campus no ano que vem, Ana, me lembra de eu levar uma coisinha para você dar uma olhada. É um exemplar único, mas é possível que eu consiga mais, e se for o caso, eu posso tentar conseguir mais um para você. Que eu não sei se vocês conhecem isso aqui. Não. Saiu agora em 21, é uma adaptação em HQ de alguns poemas e contos do Poe. Então, saiu aqui no Brasil, de duas moças de Minas Gerais, se não me engano, né? Tem a ilustradora e tem a autora. A autora principal é Morgana Alessandra, o nome até né, sintomático, Morgana, porque ela trabalha realmente com a questão de bruxaria e tal, parece que ela é bruxa, se não me engano, e a ilustradora é Marília Aguiar. E elas me mandaram de presente, enfim, eu estava dando uma olhada, eu recebi agora esses dias. Então, pegaram uma temática específica, que é a questão do onírico, ou do sonho, em diferentes obras do Poe, que é uma das linhas mestras da obra dele. A questão do sonho aparece como temática mesmo em vários poemas e também em alguns contos. Então, elas pegaram essa linha e aí fizeram adaptações de alguns desses textos, tá? Então, alguns poemas e alguns contos, e, coincidentemente, são textos menos conhecidos do grande público, então eu achei isso bem legal, a sacada é bem legal. E era um pouco do que você estava falando, Ana, que, assim, atualmente as HQs tendem a ter menos texto e serem mais visuais do que verbo-visuais, né? E aqui eu tenho um exemplo de uma página que isso fica muito claro, não sei se vocês vão conseguir enxergar pela minha câmera, vou afastar de propósito. Não tem absolutamente uma linha sequer, né, nessas duas páginas. Elas ilustram a questão do um sonho que, na verdade, é um pesadelo, que é um dos aspectos que aparecem de forma meio indireta e bem rápida num poema do Poe que se chama Silêncio. Então, me chama a atenção uma página, assim, de silêncio profundamente perturbador, né? E a HQ ela é toda ilustrada, principalmente em cores muito fortes. Eu também não sou especialista em cores, eu teria que evocar aqui a minha irmã para falar disso, né? A Karen é historiadora da arte, artista plástica e tal, eu não. Mas, assim, muitas das ilustrações estão em roxo, estão em preto, estão em tons de cinza, né? Então, cores que remetem ao macabro, que tem tudo a ver com Poe, mas também há cores muito fortes, como amarelo, laranja. Então, em momentos em que o eu lírico ou a personagem principal da narrativa ou o narrador estão em momentos de grandes dúvidas existenciais. Então, às vezes, o amarelo costuma ser associado à questão da loucura, por exemplo, né? Não é à toa que os girassóis de Van Gogh são amarelos, o laranja também. Então, esses tons quentes, mas que, na verdade, também não são tão simbólicos de felicidade, enfim. Mas é uma adaptação bastante livre das obras do Poe, não é ipsis literis, e eu achei bem interessante. De repente, depois eu passo para vocês darem uma olhada, a gente se encontrar, porque eu acho que é um pouco do que você está falando de uma tendência mais recente, né? De fato, as primeiras HQs, no caso do Poe, as primeiras HQs que eu cheguei a ver, e que não eram nem produzidas aqui no Brasil, que vinham dos Estados Unidos, elas tinham realmente par a par, né? Texto e imagem, e com preponderância de texto, e a imagem quase que ilustrativa do texto.
e mais recentemente o que parece é o contrário. Então, o texto aparece quando realmente o silêncio não é suficiente, digamos assim, né? Então, achei bem legal isso, não sei se... E numa época imagética que a gente está vivendo, a imagem, então o apelo à imagem. Agora, essa questão da cor é uma questão, assim, louca, né? Porque eu e o professor Garcês escrevemos um artigo sobre a adaptação de Romeu e Julieta para um livro ilustrado que só tem imagens, não tem texto. E aí a gente trabalhou um pouquinho com a cor. Mas quando a gente estava trabalhando com a cor, você entende que você pode trabalhar com a cor desde que você deixe claro para quem é essa cor e quem é o público dessa cor. Porque o amarelo no Ocidente é diferente do amarelo do Oriente, né? Então, também tem essa questão. Como que isso funciona? Essas cores. E eu estou trabalhando com adaptação em mangá também, e eu fiz várias análises do mangá Madame Bovary, e aí a gente já não tem esse problema, porque eles não trabalham com cor. Trabalham com tons que vão do branco até o preto, cinza e coisa. Então, a questão da cor é uma coisa super importante nessas adaptações. E no caso delas, eu estava até vendo aqui a quarta capa, elas mencionam o uso de cores, né, e não só de cores, mas dos desenhos também, né, da própria pincelada no texto, no sentido de evocar e propor um sentido onírico e etéreo. Então, a gente vê isso nos desenhos aqui mostrar aqui na câmera não é tão fácil assim, né? Teria que ter feito imagens, slides para mostrar para vocês, e coisa que eu acabei não fazendo. Na verdade, eu só lembrei disso conforme eu fui ouvindo a sua apresentação, Ana. Então, aí que eu fui, né, corri para pegar essa publicação, mas depois eu mostro para você lá no campus pessoalmente, e se você quiser, eu tento conseguir um exemplar também para você. Depois você me manda a referência, dá uma olhada, eu compro pela internet também. Tá, eu te passo depois. Você saiu agora, não foi? Saiu agora, eu recebi, está fazendo mais ou menos uns 2 meses, acho que não é isso. Eu não sei como está sendo vendido, se está sendo vendido em plataformas normais, livrarias normais, ou se tem que fazer uma encomenda para as autoras, eu não sei. Porque uma delas entrou em contato comigo e perguntou se eu gostaria de receber uma cópia. Então, assim, em função da minha pesquisa com o Paul, tá, ela me conhecia por conta disso, e me mandou em casa mesmo. Então, assim, eu não sei. Mas eu te passo depois as referências, e daí, conforme for, eu falo com ela, intermedio, né, uma conversa se for necessário. Legal, Você me perguntou, gosto do Todorov? O que você... Não, porque eu estava pensando, e o Todorov, ele fala bastante dessa questão da hesitação, né? Agora, você acrescentaria alguma coisa ao que o Todorov fala? Da hesitação ou não? Eu acho assim, é aquela velha história das diferentes correntes críticas sobre o fantástico, né? O Todorov, ele está muito calcado no estruturalismo francês e, por sua vez, no formalismo russo. Então, em pensar em grandes categorias e caixinhas dentro das quais ele vai fazendo, né, uma tessitura de características, e aí vai incluindo exemplos que ilustram essas características. Então, essa é a base, na verdade, do texto do Todorov. Ele está calcado, e ele era um estruturalista, né? Ele escreve essa obra, publica em 1970, na França, e a gente estava no auge ali do estruturalismo francês, né? Então, eu acho que, assim, pensar um pouco a questão da hesitação, ela funciona muito bem para várias obras, né? Longe de mim dizer que o Todorov não serve para nada, mas eu acho que ele está muito fechado, ele está muito fechado nessas características, nessas taxonomias que ele mesmo criou. Então, quando a gente consegue ver exemplos de obras que, de fato, refletem, de alguma maneira, essas características que ele foi elencando, e ele mesmo nos ajuda com isso, porque ele coloca lá no livro dele vários exemplos, né? Aí me parece que não há nenhum problema. Agora, a questão é que ele está fechado. Acho que eu até falei nisso, né, outro dia, no romantismo europeu do século XIX, do leste, do Ocidente, digamos assim, europeu, né? Então, os exemplos dele são esses. Então, aí
tudo que a gente conhece, que seja mais recente, que não seja do romantismo europeu, que seja de outras partes do mundo, tendem a escapar dessa taxonomia, né? Pode até ser que haja, coincidentemente, uma obra ou outra que tenha realmente essas marcas, né? E que a gente pode, inclusive obras recentes, né? E que a gente possa, de fato, trabalhar com o Todorov para fins de uma análise, né? Mas eu tendo a pensar que o fantástico não é só esse momento de hesitação. Claro. Essa é a questão. Para mim, o fantástico é um modo literário e não um gênero. Né? O gênero tem também a caixinha. Né? Como dizia já o velho bom Bakhtin, né? O gênero é aquilo que é relativamente estável. Né? Eu vejo o fantástico como modo. Então, com presença ao longo da história da humanidade, desde os homens das cavernas, né, passando pela Índia antiga, pela Grécia, por Roma, e por aí vai. Então, chegando aos mangás do século 20 e 21 japonês, ou não, né? Então, eu tendo a alargar a concepção do Todorov nesse sentido. Eu acho que há várias obras que, sim, trazem a hesitação, e o Orla, eu tenho maneira de falar o Orla, eu misturo o francês com o português e sai isso, né? O Orla. Há hesitação forte, né? A personagem fica o tempo inteiro se questionando se está louca, se não está, né? Então, e o Poe também, em várias das suas obras, também traz isso, né? Machado também traz isso, mas não só. Então, eu acho que a hesitação é um dos elementos de fantástico, mas não é a única coisa, né? Então, é por aí que eu vou, geralmente. Mas o que eu fiquei pensando é se mais algum autor de fantástico, pesquisador de fantástico, fala dessa hesitação que o Todorov fala. Olha, se eu não me engano, são as bases dele, é de onde ele tirou isso. Então, Castex, por exemplo, se eu não me engano, fala de hesitação de forma mais esparsa. Né? Os textos da França da década de 50 e 60. Então, Louis Vax e o Castex. É nessas fontes que ele vai beber também, ele vai, na verdade, compilar tudo que já tinha sido dito sobre Fantástico, e aí cria sua própria conceitualização, né, focado na questão estrutural da narrativa. Quem faz isso também depois dele, mas com outros termos, é o Felipe Furtado. Né? O Felipe Furtado vai falar em ambiguidade, que eu acho que até me parece o termo mais abrangente do que hesitação. Então, o discurso ambíguo, a posição ambígua das personagens, o enredo ambíguo, os fenômenos ambíguos. Então, o Felipe Furtado vai falar disso, e ele era também um estruturalista, ele ainda bebe um pouco nessa corrente, né? Numa obra dele que está para ser reeditada no Brasil, e por conta da pandemia atrasou, porque é um livro que está absolutamente esgotado no mundo, não é só no Brasil. É um livro, o Felipe Furtado ainda é vivo, é um português, que eu imagino que beire aí os 90 anos, deve estar por aí, entre 80 e 90, e foi um grande especialista em literatura inglesa. Ele estudou no mestrado e doutorado dele, Lovecraft, e também as irmãs Brontë. Então ele vai nesse caldo de cultura. E aí ele vai, em 1980, ele publica uma parte do seu mestrado, e que por muito tempo se achou que fosse uma obra única e completa, e não, a gente soube mais recentemente que havia toda uma outra parte que ele deixou literalmente dentro de uma gaveta. E essa outra parte já saiu pela editora Dialogates faz uns não mais do que 2 anos, uns 3 anos mais ou menos, que é uma parte mais específica de análise. E a parte mais teórica, que é esse livro de 1980, cujo título agora me escapou, mas enfim, eu sei que a Dialogates, que é uma editora da UERJ, no Rio, tem os direitos autorais já assinados para publicar no Brasil esse livro, reeditar no Brasil, que eu acho que vai ser bem interessante, porque faz também uma análise estrutural, mas pensa não só o fantástico, vai além, pensa nas grandes condicionantes da construção de texto. Então, eu acho que por aí, a questão da ambiguidade me parece ser uma retomada da questão da hesitação,
de forma um pouco mais abrangente. É o que me ocorre. Ah, legal. Não, eu confesso que eu gosto da ideia de hesitação. Essa ideia me agrada, porque eu acho que ela mostra um pouco essa questão dessa narrativa que não é, vai, não vai, Uhum. acredita, não acredita. Eu acho que a hesitação, ela resume bem o que o Maupassant queria fazer com a obra dele. São várias as Fantástico, né? narrativas, né, várias narrativas trazem a hesitação da personagem, É. né, talvez não como ponto central, né, mas trazem a hesitação, quando a personagem acha que viu um fantasma, mas não tem certeza, acha que está ficando louco, mas não está, não sabe se é um sonho ou se é uma realidade. Gautier também, né? Sim, também Gautier também. Gautier também, Hoffmann, né? Hoffmann, Poe, enfim, então eu acho que a gente vê isso nos romances góticos ingleses do século XVIII e XIX, né? Obrigada, Manúcia, é A Construção do Fantástico na Narrativa, esse é o livro, toda vez eu esqueço o nome do livro, é esse que está para ser reeditado, a gente espera que assim que a pandemia cesse e que a UERJ reabra, né, que isso vá adiante, porque eu sei que parece que estava tudo pronto para ser reeditado. Porque é um livro que não, é um livro português, e ele é dificílimo de encontrar. Quando eu comprei, ele custava algo como 10 euros, era absolutamente irrisório o preço na época, isso faz vários anos. E era mais caro para importar o livro do que o preço dele de capa, e no Brasil não existia. Eu já vi para vender na estante virtual algumas vezes, mas por preço absurdo, completamente absurdo. E atualmente parece que nem isso se consegue mais, porque realmente está muito esgotado o livro, né? Legal. Bom, então é isso, né, Malu? Podemos encerrar? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Eu acho que se alguém quiser falar alguma coisa, acho que não. Não? Então, muito obrigada por vocês terem participado, muito obrigada, Ana, todos os nossos amigos Eu queridos. que agradeço por vocês terem me ouvido. E agora, só dia 12 de janeiro, que estaremos de novo aqui para discutir o Fantástico. Né? Então tá, um bom final de ano para todo mundo. Bom final de ano. Um bom início de uma nova era. Beijo a todos, boas festas, fiquem bem, protejam-se, cuidem e até o ano que vem. Até o ano que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.